Você já ouviu falar em justiça restaurativa? Será que é possível uma justiça que vá além da punição, oferecendo cura e reconciliação entre a vítima, o ofensor e a comunidade? No episódio de hoje, nós vamos explorar como essa alternativa ao modelo tradicional vem sendo exercida no Brasil, quais os desafios enfrentados e como ela pode transformar vidas e promover a paz. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Além dos Autos. Hoje, eu, Lícia Cavalcante, juntamente com Felipe Rotondo e Erika Beckman, estamos recebendo o promotor de justiça, Lucilo Goraieb. Seja bem-vindo, Goraieb. Muito obrigado. O Goraieb hoje vai falar com a gente sobre esses mais de 30 anos de experiência que ele tem como promotor de justiça e a gente vai adentrar num tema que ainda não foi abordado aqui no podcast, que é a justiça restaurativa. Goraieb, seja bem-vindo. É uma honra recebê-lo hoje aqui. Muito obrigado. Obrigada por aceitar o convite já desde de pronto. Prazer é todo meu. Goraieb, para iniciar, a gente queria te conhecer um pouco mais. Como é que a tua história de vida se entrelaçou com a história do Ministério Público do Maranhão? Olha só, eu vim passar um final de semana nos anos 80 ainda, adolescente, vim com a galera de Belém para cá. E aí descobrimos coisas lindas, né? As praias, tinha uma boate que era no Hotel Vila Rica. Ou seja, eu fiquei encantado. E os meus amigos de Belém também encantados. E a gente brincou, vamos morar aqui? Só que dessa brincadeira só eu moro aqui. E aí o que acontece? Voltei para a vida normal, estagiário, aí entrei na faculdade de Direito, estagiando. Nesse estágio, eu vou fazer uma audiência de curatela no fórum como estágio, certo? Sim. E lá eu encontro um outro colega também estagiário que diz assim, daqui a tanto tempo vai ter concurso no MP do Maranhão e a gente já vai estar formado até lá. E ali meu coração disparou e eu disse, uma vaga dessas é minha. E é incrível que deu certo. Brincando, deu tudo certo. Eu estou aqui até hoje e assim se passaram 32 anos. Que maravilha. E hoje você está aqui em São Luís. Qual é a tua atribuição? Qual é a tua promotoria hoje aqui em São Luís? Hoje, execução penal. Eu estou lá desde junho deste ano, porque eu estava até então no GAECO. Tinha antes estado na corregedoria, aliás, tinha também estado na assessoria especial do Dr. Eduardo. E na transição, eu fui para a promotoria de execução. Que maravilha. Então já passou ali pela administração superior, que é uma experiência fantástica. Goraieb não foi meu corregedor, mas quem foi correcionado por Goraieb tem boas referências. Muito obrigado. Pronto. Então, Goraieb, você tem um livro, né, que foi escrito sobre justiça restaurativa. Ele é o fruto da sua dissertação de mestrado, Exatamente, né? Exatamente. E hoje a gente queria conhecer um pouco mais, né? Falar também para os nossos ouvintes, né? Sobre o que é a justiça restaurativa. Eu queria que tu contextualizasse para a gente o que é a justiça restaurativa. Então, deixa eu contar para vocês como é que eu cheguei nesse tema, que foi dentro de um mestrado em criminologia. Talvez se eu estivesse fazendo um mestrado em direito, isso não tivesse surgido. Então, dentro da criminologia, que o olhar vai para origem da criminalidade, números, fatores, muita pesquisa sobre que tipo de personalidade dá para determinado tipo de crime, que região do mundo gera mais crime. Enfim, esse olhar acabou me dando uma sede de entender um monte de coisa que eu não entendo até hoje, mas a justiça restaurativa surgiu como este caminho de uma possibilidade de administração do conflito, né? Então, vamos entrar assim mais ou menos o que é. É uma forma de lidar com o crime, é uma forma de lidar com muitas coisas, mas assim, no aspecto da minha pesquisa, eu acho que para nós do MP, o foco vai ser sempre mais penal. Sim. E dentro disso é uma forma de lidar com esse crime
entendendo que o crime não surge do nada, ele acontece dentro de uma situação ligada a pessoas, então ele está dentro de uma relação, ou essa relação já existia, ou ela começa a se formar no momento do crime. Mas então o olhar da restaurativa é sobre a relação entre pessoas que foi danificada, esgarçada, esmigalhada, que palavra vocês queiram. Então, como lidar com isso a partir daí? Então, se a gente fizer um comparativo muito simples, para botar assim, de um lado a justiça tradicional que a gente conhece, que a gente foi treinado para trabalhar com ela, a gente olha para trás e pergunta: o que alguém fez? Que lei ele desobedeceu? Que pena ele vai receber? É mais ou menos nisso que a gente se foca, né? E a justiça restaurativa vem e diz: calma, o que eu vou olhar aqui é que houve uma quebra numa relação e a partir daí surgem danos, surgem necessidades, tanto da vítima quanto do ofensor, quanto das pessoas do entorno, que ninguém está sozinho nesse mundo. Sim. Tudo é relacional. Então, necessidades, danos, como é que eu vou me responsabilizar? E para eu me responsabilizar enquanto ofensor, o que eu preciso entender sobre mim, sobre o outro, sobre o fato, porque nada disso é automático, tudo isso leva um tempo. Sim. Então, assim, dá um trabalhinho para se chegar nesse ponto em que o ofensor entende o seu papel, a vítima entende o seu papel e o que fazer com tudo isso, basicamente. A gente já falou aqui em alguns episódios que muitos dos temas que a gente aplica na prática, a gente não estuda na faculdade. Justiça restaurativa não foi... nós não estudamos durante a faculdade. Como é que a gente faz hoje, então, para um promotor, então um operador de direito que não teve o contato ainda com a justiça restaurativa, como é que ele pode iniciar esse estudo? Olha, um bom começo existem cursos de facilitador de restaurativa. Para você ser facilitador, que é alguém que põe a mão na massa, nas práticas, né? Ele passa por uma fase teórica que eles chamam de sensibilização, para você entender o que é, entender os campos de atuação, para chegar no... Então, assim, esse é um curso muito simples, 40 horas, eu acho. O Tribunal de Justiça dá isso online, a Júris, que eu acho que é do Rio Grande do Sul, dá esse curso online. Tem muitos cursos online, eu não sei dizer. Precisa de algum pré-requisito para fazer um curso para ser facilitador? Bom, você tem, para ser facilitador mesmo, você tem que ter um diploma de graduação em qualquer área. Não precisa ser psicólogo, sociólogo, Qualquer área. assistente Você social. é contador, você é Sim. médico, mas quer ser facilitador? Pode. É qualquer curso superior. Aí tem assim, é uma das coisas que o mais importante é você ter uma espécie de talento, não é a palavra, sensibilidade talvez seja a palavra. Porque se você está muito endurecido na lógica tradicional, ora, só o que vale a punição, esse cara fez isso, pelo amor de Deus, não venha me falar com essas bobagens de restaurante. Então, assim, se você está muito endurecido, esse curso não vai fazer nenhum sentido para você. Se você acha que tem que tratar um pouco do humano para aquele problema ser tratado de uma forma mais útil, aí entra a restaurativa, entendeu? Mas respondendo a sua pergunta, tem vários cursos online. O mais próximo nosso é dado pelo próprio ESMAN TJ. Agora, quando a gente fala de justiça restaurativa, até para que a gente possa, né, o nosso ouvinte também entender, é uma alternativa à justiça tradicional ou elas andam ali juntas? Excelente pergunta, excelente pergunta. Depende do lugar do mundo. Vamos falar da nossa realidade e o que é que a gente pretende para a nossa realidade. Não se pretende, eu acho que o movimento restaurativista no Brasil não pretende se afastar do judiciário, até porque há um reconhecimento de que ela nasceu e brotou e desabrochou dentro do judiciário. Acho que o CNJ merece muitas palmas. Assim, o CNJ fez um trabalho bem bacana
de plantar e regar. Sim. Porque eles fizeram comitê gestor, fizeram projetos piloto, depois fizeram as pesquisas em cima para ver como é que estava rolando no Brasil inteiro. Então, não há uma intenção no Brasil de se afastar do judiciário. Então, é uma coisa lado a lado, em que em alguns momentos se comunicam. Por exemplo, vamos imaginar, nós aqui promotores, vamos imaginar que nós temos um núcleo, em cada cidade que a gente trabalha tem um núcleo já montado, que normalmente é uma ONG, uma faculdade. Eu acho que esse caso aqui tem viabilidade para tratar em restaurativa. Juiz, vamos suspender esse processo? Vamos derivar esse negócio aqui para uma sessão ou várias sessões restaurativas e ver se consegue gerir essa questão por lá? E aí, tendo um acordo restaurativo, isso volta e a gente continua o nosso processo. Vamos ver como se aproveita isso. Uma pergunta que eu ia fazer é exatamente essa. Como é que a gente consegue inserir o Ministério Público nessa justiça restaurativa? Então, o Ministério Público, o promotor de justiça, recebe o fato lá, a investigação antes da denúncia, antes de um processo. Ali é um inquérito, é pré-processual. Sim. Como é que a gente consegue diferenciar essa justiça restaurativa de um instituto como uma NPP, por exemplo? Sim. Excelente pergunta. Olha só. Assim como a gente consegue resolver muitas coisas sem demandar o judiciário, né, nos nossos procedimentos e tal, a gente também consegue resolver muita coisa em restaurativa sem demandar o judiciário. Então, na fase pré-processual, você falou agora, se eu tenho na minha cidade já um núcleo funcionando, ali, quando eu recebo uma notícia de fato, se for um BO, se for um inquérito, se for como chama na Lei 9.099? TCO. Seja TCO, seja boletim de ocorrência, seja uma simples notícia que chegou no teu ouvido, assim, nada formalizado. Se você tem um núcleo, você diz, delegado, segura só um pouco. Eu vou primeiro tratar isso aqui no núcleo e eu já vou te entregar isso aqui mastigado. Já vai ser uma coisa, tratar em restaurativa as relações e daí tirar um plano para o futuro, né? Do que vai fazer, indenização, reparação, tratamentos dos mais vários tipos. Isso não impede, aliás, não é para impedir a aplicação da lei, porque um crime aconteceu, possivelmente, né? Então, ele não é para substituir, mas ele pode ter um impacto, por exemplo, numa pena, uma eventual pena. Isso vai depender do julgador, não é? Vai depender do julgador. Tem um artigo mágico que é subutilizado, que é o 66 do Código Penal, acho que o juiz, nas atenuantes, ele usa como uma atenuante genérica. Se ele quiser achar uma brecha no que está escrito, né? Porque o juiz tem o poder geral de cautela, ele pode fazer muita coisa que não está exatamente escrita. Mas se ele quiser achar uma brecha escrita, ele vai lá no 66, e eu não sei o texto de cabeça, mas é uma fórmula que abre para ele receber o acordo restaurativo como para atenuar a pena, por exemplo. Entendeu? Agora pensar aqui num caso prático. Recentemente eu fui chamado para um mutirão em uma outra comarca. Um dos casos lá que tinha era um filho que teria batido na mãe e depois batido no padrasto. Foi oferecida a denúncia, eu estava lá para participar da minha substituição e julgamento. Um caso desse, como é que funcionaria numa justiça restaurativa e qual seria o benefício ali para evitar essa questão? Porque o que aconteceu na prática? Ele foi denunciado porque durante o inquérito policial a mãe falou que foi agredida, o padrasto falou que foi agredido e na hora da audiência houve uma mudança de testemunho. Obviamente, a mãe, já passado aquele momento, já quis perdoar o filho e não queria uma responsabilização penal para ele. Mas como seria na prática a justiça restaurativa? Pronto. Na prática seria assim, já que está todo mundo voluntário, né, que é um fator fundamental. Não existe você entrar numa prática restaurativa... Obrigado. Tem que ser voluntário, porque senão você já entra de costas, assim, não vai dar certo. Mas é um dos princípios fundamentais a voluntariedade. Então, está todo mundo de acordo, todo mundo quer. Então, vai-se para uma prática que no Brasil, eu diria não. A pesquisa do CNJ mostrou que 70 e tantos por cento, 80 e tantos por cento das práticas do Brasil são os chamados círculos. Sim.
E É uma técnica. É uma técnica, né? Então, em vez de ser uma mediação frente a frente, a mãe, o padrasto e o filho, faz-se um círculo onde você, primeiro, tem o pré-círculo. Então, assim, o facilitador vai ter que conversar com a mãe, depois com o pai, o padrasto no caso, depois com o agressor, para que todo mundo esteja mais ou menos preparado de que vai acontecer muita coisa. Afinal de contas, é uma reunião que vai ser muito emocional, não é? Sim. Então, assim, tem um pré-círculo onde todo mundo fica mais ou menos preparado, tem viabilidade e vamos adiante. Faz-se o círculo de verdade, que pode ser uma sessão, 2, 10, 20, não sei, para se conseguir chegar naquilo que está além da lide, né? Tem que ver que a lide posta em juízo, ela é uma redução da realidade, né? Tem toda uma realidade em volta que fica para trás porque não ajuda a condenar, Sim. ou porque não ajuda a absolver. Sim. É além dos altos, Porque é além né? dos autos. Então, a justiça muitas vezes a restaurativa... gente percebe em audiência que as pessoas querem falar. Querem falar. E eu fico com muita vergonha ao perceber, olhando para trás, digo, cara, agora, Hebe, quantas vezes a vítima veio para cá para falar e disseste, não, isso aqui não serve, isso aqui não, eu não quero isso, porque não me ajudava a condenar. Mas, enfim, tem tempo para tudo. Sim. Então, faria-se o círculo, Rotondo, continuando a responder a tua pergunta, faz-se o círculo e daí faz-se uma espécie de acordo, o nome oficial é acordo restaurativo mesmo. Nesse acordo vai se fazer um plano para o futuro, né? Se a mãe quiser perdoar, ótimo, isso não está dentro do nosso objetivo como restaurativista, mas é um lucro. Se acontecer, está tudo certo. Agora, se isso vai isentar o rapaz de pena, não acredito que isso vai acontecer. Afinal de contas, de fato, o crime aconteceu, mas eu acho que será atenuado. Eu, se fosse juiz, usaria esse acordo restaurativo para atenuar em muito a pena. Mas se o juiz quiser aplicar o perdão judicial, acho que há espaço também para isso. Mas a questão fundamental é que há uma pacificação social ali, Pronto. né? O conflito é Eu pacificado, acho que as partes conseguem seguir suas vidas. Exatamente. E no que as pessoas seguem as suas vidas com menos dor e, portanto, menos amarrado nesse processo, porque um processo é uma coisa muito traumática, né? Sim. A gente trabalha com isso todo dia, talvez não entenda que quando você é parte, a sua vida fica dominada por isso, especialmente na seara criminal. Sim. Então você fica dominado por isso. Então, se você conseguir aliviar a carga desse negócio, e a justiça restaurativa faz isso muitíssimo bem, você até segue o processo penal com menos peso nas suas costas e uma coisa muito bacana. Há uma pacificação social, como tu falaste, Lícia, Sim. e os números indicam que a reincidência diminui muito. Então, por que diminui? Porque é mágico? Não, porque você foi na raiz do problema que causou o crime. Ora, não é normal praticar crime, vamos combinar. Não é normal. Não. Se você chega ao ponto de fazer isso, bem, 100% você não está. Tem um problema. Então, se você consegue desarmar essa bomba, a chance de ter uma reincidência é muito menor. Muito menor. Agora, Lícia falou, né, que às vezes a pessoa quer falar, quer ser ouvida, e eu vejo que a justiça penal, ela acaba silenciando muitas vezes a vítima, né? A vítima, geralmente, ela é utilizada como meio de prova. Uhum. Então, a gente quer escutar o que aconteceu. Exato. Se ela quiser falar de qualquer coisa que esteja em volta do fato, algum sentimento, ou o que ela de fato deseja, eu queria que acontecesse isso. Não, o que você quer, não, tipo Não assim, importa. não importa, né? Eu até quando faço audiência de juizado especial, criminal, e vai fazer uma composição civil, porque no interior a gente não tem, pelo menos lá a gente não tem o conciliador, né, o mediador. E aí eu falo, olha, é uma das poucas oportunidades em que a lei prevê você dizer como é que você gostaria que a situação fosse resolvida. Então, aqui a lei foi feita para lhe ouvir enquanto vítima. Então, trazendo para a justiça restaurativa, como é que é o papel da vítima nesse processo de ser ouvida, de ser valorizada e de participar, ou dela dizer de que forma que ela gostaria
que as suas necessidades fossem atendidas. Tocaste no ponto central do motivo da justiça restaurativa existir. Ela nasce mais ou menos nos anos 70, onde o movimento das vítimas dizia exatamente isso. Eu quero ter um lugar no processo penal. Eu sou levado a reboque do que interessa para o sistema, só que o maior prejudicado sou eu, vítima. Então, esse movimento fez exatamente, ajudou a fazer, na verdade, porque tem outros fatores, a nascer a justiça restaurativa, que um dos motivos é dar maior protagonismo à vítima. E se você lembrar, até pouco tempo atrás, eu não tenho na cabeça quando é que no processo penal houve essa mudança, a vítima não era nem comunicada se o réu estava solto, estava preso. Sim. Ela era completamente esquecida. Ela era meio de prova, ponto final. Então, assim, como é que funciona? Ela ganha um protagonismo. E protagonismo não significa dizer que ela é mais importante que o ofensor. No início foi assim. No início, meio que para compensar o passado, a vítima ganhou um lugar que era superior. Agora a gente está tentando, eu falo a gente porque eu sou restaurativista e faço parte desse movimento, a gente está tentando equilibrar isso. Então, embora haja dentro do MP como chama? O movimento de proteção às vítimas, tem um nome específico que eu não tenho na cabeça agora, mas enfim, nós como MP temos obrigação institucional de dar um lugar muito especial à vítima, tem uma série de regras, isso é ótimo. Dá voz à vítima. Dá voz à vítima, então ela quer dizer como as coisas, segundo ela, seriam boas, diga. Então, dentro da restaurativa, ela pode dizer tudo, porque se ela não disser tudo, não funciona aquele círculo, não funciona aquela mediação. Então, é essencial ao processo que ela possa dizer tudo. E, assim como tudo na vida, o círculo também tem uma ordem lógica, que essa ordem lógica ela é conduzida por um facilitador super treinado, não dá para fazer de qualquer jeito, tem as suas etapas, mas quando dá certo, dá muito certo. E agora, a gente fala de vítima, às vezes a vítima sofreu uma lesão, a gente conhece a vítima. E quando a vítima é a sociedade, como é que a gente inclui a sociedade nesse instituto? A gente vai ter que incluir pelos representantes mesmo, aí não tem jeito. O que acontece? Um crime acontecido numa determinada localidade abala um determinado número de pessoas indeterminadas, não é verdade? Então, normalmente, nesses crimes sem vítima, tipo ambiental, sei lá, ou tráfico, enfim, você tem que chamar alguém que seja um representante daquela comunidade. Às vezes é um professor muito importante, às vezes é um tio de alguém que tenha uma expressão social. E aí, isso é muito visível. Pode ser um representante de uma associação. Por exemplo. Para que ele possa ali externar as consequências daquele ato para aquela sociedade, né? Porque é uma coisa super legal, e que a gente ainda não falou hoje, que bom que vocês trouxeram isso, é que é um tripé vítima, ofensor e comunidade. Para dar certo, tem que ter comunidade. Claro que comunidade é uma palavra técnica. Sim. Às vezes é o tio e o professor de alguém, é o irmão de alguém, é o pai, é o filho. É comunidade de apoio. Sim. E às vezes é comunidade no sentido social mesmo, né? Alguém do bairro, como a gente falou aqui. Sim. Mas é fundamental, porque a teoria da restaurativa diz que tudo que acontece, já falei isso algumas vezes, mas eu vou insistir, tudo é relacional. O que você faz impacta em mim e o contrário também acontece. E nesse ponto, como é que ficaria a questão da legitimidade? Porque a gente não está pensando em processo. Não questão de legitimidade processual, mas questão de representatividade do coletivo. Tá. Porque o mesmo crime pode ser interpretado por um grupo de uma forma e o outro entender de outra. Como é que a gente consegue trazer essa legitimidade para o instituto? Pronto. Excelente pergunta. O pré-círculo vai fazer essa análise de viabilidade. Porque, finalmente, pode-se concluir que, olha, não dá para fazer. Vai ter tiro aqui dentro, se for levando no extremo. Não é viável fazer essa restaurativa, mesmo todo mundo querendo, não vai dar certo, não vamos fazer. Então, tem uma pré-análise de viabilidade. Claro que a gente está lidando com seres humanos e um facilitador pode dizer, vamos, vai dar certo, e na hora dá tudo errado.
entendeu? E tu tocaste em alguns crimes, né? Crime ambiental, tu falaste também de tráfico. A prática da justiça restaurativa, ela tem uma indicação para determinados tipos de crime ou ela pode ser aplicada a todos os crimes, né, previstos na legislação penal? E se isso é uma indicação também do CNJ. O CNJ, ele, no momento que ele, tu falaste que ele trouxe um marco legal, que ele incentiva, ele traz também esse direcionamento para que tipo de crime se pode utilizar a justiça restaurativa? O CNJ, nem o CNMP, nem a ONU, nem o Conselho da Europa não listaram nem tipos de crime, nem gravidade de crime. Isso está em aberto. E a gente pensa assim que, pelo menos o que a gente já viu mais, nós todos aqui, é que na infância e juventude se ouve falar mais de restaurativa. Aqui em São Luís tem a segunda vara da infância, que tem muita prática restaurativa. Então a gente tende a pensar adolescente, roubo de celular, parece que não passa disso. Mas a prática está mostrada e comprovada nas pesquisas do CNJ que você pode usar, e ela é utilizada, porque foi feita uma pesquisa no Brasil inteiro. Já se usou para homicídio, para estupro, para violência doméstica, para tudo. Na verdade, o grande autor da restaurativa, que é o Howard Zehr, ele diz: quanto maior o dano, mais tem espaço para restaurar. Então, é aí mesmo que ela se mostra muito valiosa, né? Então, não tem uma lista fechada. Não existe restrição, né? Qualquer tipo de crime. Eu brinco sempre, o goleiro Bruno, dá para usar restaurativa com ele? Dá. É isso que eu ia te perguntar. Tu falou que tu tá numa promotoria de execução penal. Então, já foi cometido o crime, já tem uma condenação, a pessoa está cumprindo pena. É possível aplicar nessa fase? Demais. Tem muita restaurativa hoje acontecendo em Pedrinhas. O Nejur, eu acho que é o nome do núcleo do TJ. Sim. Eles fazem muito círculo lá dentro. E é claro que os círculos têm muitos objetivos. Então, o círculo que mais acontece é o preparatório para as saídas temporárias. Porque nem todo círculo está ligado ao fato criminoso. Você pode fazer círculo de, como eu falei, preparação para a saída, círculo de celebração, tipo assim, você completou o seu tempo de cumprimento de pena, vamos fazer um círculo de celebração. Mas também a gente pode ir para coisas bem mais pesadas e promover, e tem vários artigos falando disso, promover círculo restaurativo entre a família da vítima e o homicida. Para que serve? O cara já está condenado. Ele, às vezes, tem prisão. Num dos artigos que eu li, o cara estava em prisão perpétua, porque lá na Inglaterra pode. Serve para quê? Serve para dar um pouco de paz para a vítima. A família, né? Para a família. Que no caso, às vezes, eles querem saber o porquê. Por que que aconteceu? Por que você escolheu ela como vítima, né? Exatamente. São Então, respostas. lembrando o que a gente já falou aqui, o objetivo da restaurativa é restauração de relações. A gente não está pensando em punição do crime, o foco é outro, é olhar para as necessidades, reparação, olhar para o futuro. Então, numa frase a justiça tradicional olha para o passado, a restaurativa olha para o futuro. Daqui para frente faz-se o quê? Sim. Agora, Hebe, como é que tu encara, assim, como é que tu enxergas os desafios para a implementação da justiça restaurativa no Brasil? E, sobretudo, no Maranhão? É assim, a gente está falando de um tema que é muito novo. Para vocês terem uma ideia, a resolução 225 do CNJ, ela é de 2016. Então, poxa, a gente está em 2024, foi ontem. Em termos jurídicos, é um bebê. Então, é um movimento que veio com toda a sua força. Ele já é realidade em 80% do Brasil. Aqui no Maranhão, ele já acontece, embora que eu tenha conhecimento, né? A promotoria do Vicente, nosso colega, ele faz uma mediação comunitária belíssima. Que é a promotoria itinerante, né? Que é itinerante, exatamente. Então, é o Vicente Martins, ele faz um trabalho super bom na Divinéia, eu acho. Na Divinéia, com certeza. Então, isso é uma prática restaurativa
acontecendo hoje, agora. Sim. Dentro do MP, eu ouvi dizer nos corredores que a administração atual vai fazer um acordo de cooperação com o Compor. O Compor é um núcleo, é o núcleo ou um núcleo, não tenho certeza, do MP de Minas Gerais, que funciona, que é uma maravilha. Então, a gente pegaria a expertise deles, trazendo para cá. É um projeto já que vai acontecer. E trazendo para cá para implementar nas promotorias da capital ou na PGJ? eu acho que, a verdade é que eu não sei, né? Sim. Porque eu ouvi assim. Sim. Mas eu só posso imaginar que vai começar pela PGJ para ser replicado para as nossas promotorias todas, né? Sim. Porque a gente quer que isso funcione em cada cidade onde a gente sim. estiver. Não faz sentido, tem que ser próximo. Tem que ser próximo da gente no dia a dia, né? Até porque as pessoas que estão em Lago da Pedra vão vir todas no mesmo dia, na mesma hora, para uma reunião, não vai funcionar. Então, eu só posso imaginar que é algo que será replicado para o estado todo. Eu imagino que um dos desafios vai ser os recursos humanos, né? Porque é necessário uma equipe bem maior de uma promotoria, né, para funcionar. Eu acho que o ideal é que essa equipe não pertença aos nossos É quadros. isso que eu ia falar. Eu acho que o ideal é que isso seja dentro de uma faculdade, de uma ONG, de uma associação. Agora, quem paga isso é uma pergunta daquelas que vale $1 milhão, né? Sim. Literalmente. A pergunta que eu faria, quem fomentaria isso? É uma questão muito prática. Então, olha, me esqueci, aqui em São José de Ribamar, tem um centro de restaurativa que acontece, que funciona há muito tempo, que nasceu de uma ONG suíça, a Terre des Hommes, e hoje ela faz parte, talvez, da prefeitura de Ribamar, não tenho certeza. Faz um trabalho belíssimo também, né? Eu estava sendo injusto de não ter citado esse centro. E eles pegam E eu acho variados que ou é só criminal? Eles pegam variados, questões de família, questões de vizinhança, eles são uma coisa bem ao estilo já de outros países. Quando a gente pensa na Dinamarca, na Suécia, na Bélgica, está tão disseminado os centros de restaurativa quer dizer, já funciona também, que as pessoas normalmente já procuram aquilo, em vez de procurar um delegado, um advogado. É como se desse autonomia para a própria sociedade resolver os seus conflitos. Autocomposição. Olha que beleza. Sim. Uma maravilha. Porque a gente cresceu sendo levado a procurar o padre, o juiz. A gente, quando criança, procurava o pai e a mãe, né? Uma figura de autoridade. E depois você não consegue resolver com seu vizinho aquele lixo que um joga na frente do outro, né? Essa história se repete algumas vezes nos juizados, pelo menos na minha experiência. Então, se você não consegue resolver isso, aí você chama uma figura de autoridade. Sim. Então, a justiça restaurativa como é que eu posso fazer com que eu e meu vizinho a gente consiga baixar essa bola um pouco para conseguir ver a humanidade do outro e a minha e resolver dentro de termos mais razoáveis, no sentido de razoável, racional, né? Agora, tu falaste que é recente, né, assim, em termos de legislação, e como tudo recente, a gente vai aprendendo com erros, com acertos, há críticas também, e a gente ouve falar algumas críticas de práticas restaurativas em casos, por exemplo, de violência doméstica, Sim. né? Algumas pessoas, talvez até pela forma de não ter ainda os métodos ou as formas delimitadas ou previamente de uma forma muito esclarecida. Então, às vezes, um determinado local faz de um jeito, ou outra vara faz de outro jeito, e aí pode ser que tenha acontecido os casos e que propiciou, por exemplo, uma revitimização, ou as pessoas acham que na justiça restaurativa a vítima ela é chamada para perdoar o agressor, ou então que não vejo também críticas em relação que não se minimiza a própria segurança ou o risco para a segurança, porque em determinados casos essa justiça restaurativa ou aplicar práticas restaurativas, em alguns casos, não seria indicado porque há um risco de vida, por exemplo, para a vítima. Como é que tu olhas essas críticas nesses casos de violência doméstica? E existe
algumas restrições ou precauções que se devem ter nesses casos? É um tema extremamente delicado e que não há um consenso. O Manual de Práticas Restaurativas da ONU não veda o uso em violência doméstica, mas é apenas um manual. E não existe nenhum código de processo restaurativo que diga faça A, B, C, D, e não deve existir. E por que não deve existir? Porque a questão ia amarrar demais. A única coisa que tem que ser fixa e inegociável são os valores, os princípios, é isso que vão ser os guias. Então, por exemplo, o que a gente tem de um valor inegociável? Os limites da própria lei, ou seja, eu não posso, de repente, tentar trazer para a gente tratar numa restaurativa uma coisa que nem é crime. Poxa, então eu estou aumentando a rede de controle? Não. Então, o mínimo que eu posso chegar é aquilo que uma lei já disse que é crime, é contravenção. Porque senão eu estou alargando demais esse controle e não é isso que o legislador e o constituinte quis. Segundo, eu não posso degradar. O princípio da dignidade humana ela é um valor fundante de qualquer prática restaurativa. Segundo, terceiro, os direitos fundamentais do cidadão, todos têm que estar presentes nessa mesa. Então, pode acontecer, em teoria, o exame de viabilidade ia dizer, olha, esse caso não vai dar para restaurativa, melhor não fazer. Ou por causa de risco de vida, ou por causa de risco de integridade física, ou porque as pessoas não estão prontas para chegar lá. Ou pelo menos não ainda prontas, porque não é da noite para o dia, é uma preparação que às vezes demora um pouquinho para acontecer o círculo, né? Sim. E às vezes um círculo só não é suficiente, tem que fazer vários. Então, como garantir? Não tem essa garantia. Os estudos que eu li, né? Os artigos que eu li sobre violência doméstica e restaurativa não são contra, mas eles não são muito entusiastas, dizendo, faça que vai dar certo. Não, eles são reticentes em dizer assim, mais ou menos 50% dos casos dá certo, 50% não dá. Então, é uma zona nebulosa que não tem uma resposta. O nosso último episódio, que foi ao ar, foi justamente sobre violência doméstica. E um dos temas que a gente tratou foi da dificuldade que é para a vítima sair de um ciclo de violência. Geralmente ela demora. Sim. E aí ela já teve uma certa dificuldade para ela sair daquilo e, por exemplo, depois chega uma pessoa e quer trazê-la novamente para ela rediscutir aquele assunto. Exato. Então, me parece que uma das críticas seria essa revitimização. Numa possível prática restaurativa. E é uma crítica assim, que não dá para dizer que é uma crítica boba, né? Ela é séria, ela é válida. Sim. Então, eu te diria que eu não tenho uma resposta pronta, é um tema muito sensível e eu acho que a gente deve observar mais. Eu diria que não é para fechar essa porta, mas é para ir com muito cuidado, porque é uma zona... Talvez essas questões de violência doméstica são muito próximas do teu corpo e da tua saúde mental, né? Então, não é uma coisa que você possa resolver e ir para casa, porque às vezes o perigo está na tua casa. Isso. Então, é muito complicado, eu não vou me meter a dar uma resposta mágica aqui. Agora, dentro do círculo lá, de quem faz essa avaliação, tem o mediador. É ele que dá a palavra final dessa avaliação, se é viável, se não é. Na verdade, esse mediador ou facilitador, ele é um cara que já tem uma experiência em... Espera-se que ele esteja bem treinado e bem seguro, ou se ele não estiver seguro, ele diz, não leva para a restaurativa. Então, eu acho que o ideal é, na dúvida, não. E se ele tiver certeza, vamos fazer. E no caso de dúvida, quem é que dirime essa dúvida? Não, tem o mediador eu acho que é o cara. Final. É o cara. Olha, eu falei com agressor, com vítima, com comunidade. Não tem viabilidade aqui, não. Aí o juiz pode obrigar? Não pode. Então, o núcleo, nesse momento, ele é soberano para dizer vamos fazer, não vamos fazer. Entendi. Tu tem algum caso que possa contar que já ia perguntar isso. que deu certo? De sucesso, né? Olha, gente, eu só participei como... não.
Tem um detalhe que eu queria contar para vocês. Na minha opinião e na de muita gente, juiz promotor não deve ser facilitador. Assim, a gente pode até ser facilitador no processo dos outros. No nosso, melhor não. Então, assim, eu tenho alguns casos que eu encaminhou. Que eu estava no júri e ainda não se falava com esse nome de justiça restaurativa e tal, se falava muito em conciliação. E eu, com o juiz da época, que eu prefiro também não falar o nome dele, porque a gente fez uma coisa fora dos autos. Eu disse, doutor, vamos deixar esse pessoal conversar. A gente vai chegar no salão do júri e eles estão ainda com muita raiva entre si. Eles precisam baixar isso para até nós podermos fazer um trabalho com mais limpeza. Não sei se a palavra exata é essa, mas não no meio de tanta briga e tanta raiva. Sim, porque a gente também, o senhor e eu somos levados pela emoção e a gente vai acabar indo para um lado ou para o outro. Então, informalmente, sim, em 2 casos, e eu acredito, ou quero acreditar que sim, ajudou bastante. Ainda não era um formato de círculo, na verdade a gente pediu para psicólogos conhecidos tratarem disso, mas em conjunto. Então essas pessoas... Era um caso de homicídio, então. Era um caso de homicídio. Mas eram parentes, vizinhos, assim? Eles se conheciam antes, o que aumenta o drama. Não sei, né? Acho que qualquer caso é muito dramático em homicídio, enfim. Mas quando você tem uma relação antes, seja vizinho, parente, tem uma decepção também por trás de tudo. E eu acho que ajudou bastante. Ainda não era círculo, não tinha esse nome, mas a essência já era. E eu acho bem interessante porque, assim, a vítima, quando ela vai, as partes de forma geral, porque o agressor também, né, quando ela vai ali para um processo judicial, ela espera uma resposta que vai, de alguma forma, resolver todos os problemas da vida dela. Ela coloca muita expectativa. Exato. E a gente sabe, pelas nossas experiências, que nem sempre aquelas expectativas elas são atendidas. Porque nem sempre o juiz vai decidir conforme ela acredita que ela tem razão. Então, assim, é muito difícil tu ter uma decisão judicial que 100% atenda às tuas expectativas. E aí eu acho que a justiça restaurativa, ela vem com essa conscientização. Que é legal a parte entrar com essa clareza de que a pena não vai resolver a sua dor. Sim. Pode ser 100 anos, 200 anos, não vai responder. Porque a pessoa sai em X anos, agora é 40, né? Em 40 ela sai. Então, assim... 40 feminicídio, né? Não tem pena suficiente para sua dor. Sim. Começa daí. Então, você tem que começar a entender o que é a realidade. E segundo, tem uma coisa muito interessante. Se você sentar com as pessoas envolvidas e dizer o que você prefere, meu filho, que esse cara... Normalmente, eu estou falando desse cara porque a maioria dos criminosos são homens. Né? Esse cara aqui, você quer que ele mofe lá na prisão, ou você quer que ele caia em si, que ele entenda o mal que ele fez, que ele se responsabilize por você, por seus filhos, que ele lhe pague uma indenização ou que ele faça uma praça com seu nome, não sei, uma reparação simbólica. A maioria das pessoas vai dizer, eu quero a segunda opção, porque a outra me preenche mais. E, bora virar o jogo, se você tem um filho, o que você prefere que seu filho é o agressor? Que ele consiga entender o mal que ele fez e não repetir, e crescer de uma forma saudável em sociedade, ou que ele vai pagar uma pena e saia de lá o melhor criminoso do mundo? Porque também tem isso que acontece, né? Sim. Essa sede de vingança que nós, como sociedade, somos criados para sentir, né? Estimulados. Então, a gente associa imediatamente crime e castigo, prisão. Sim. E o cara vai sair o maior criminoso do mundo daqui a X anos. Então é isso que eu quero. Eu quero que um homicida saia agora o chefe da organização criminosa. Não, eu quero desarmar essa bomba. Então é aí que entra a JR. Agora que somos íntimos, sim, a JR. Agora, Everton, acredita que a JR, né, a Justiça Restaurativa, ela veio em resposta dessa crise ao sistema prisional? Com certeza.
ela nasce naquele contexto que a gente já falou, de uma falta de voz da vítima. Ela nasce no contexto de crítica ao sistema penal como um todo, né? Violência policial, pouca habilidade nos inquéritos, e no Brasil isso é muito flagrante. Pouca resposta efetiva do sistema, porque o que o sistema promete na execução da pena? Que eu vou te ressocializar. Essa é a promessa. Ninguém está dizendo eu vou te botar lá para te fazer mal. A promessa é eu vou te ressocializar. Só que isso é mentira. Isso não acontece, isso é uma promessa falsa. Então, muito da restaurativa surgiu por causa dessa crítica. Olhem, esse sistema não está funcionando como me prometeram. Tanto que até o grupo das pessoas que são a favor do abolicionismo penal acaba com tudo isso, vamos pensar em outra coisa, porque isso não deu certo. Claro que isso é uma fatia pequena, um extremo, e restaurativa não é a favor de abolicionismo, mas para vocês entenderem o quanto a crítica ao sistema foi motivador do nascimento dessa teoria. Agora, Hebe, tu falaste que quando se analisa a possibilidade de se utilizar a justiça restaurativa, por exemplo, se o processo já está em curso, verificou a viabilidade, o juiz suspende o processo e encaminha, por exemplo, para um núcleo de justiça restaurativa. Isso. E aí tu falaste que pode ter, assim, várias reuniões, né? 1, 2, 3, 4. Como é que isso é encarado, inclusive, pelo Poder Judiciário, quando a gente faz essa relação de resolutividade e celeridade processual, por exemplo? Ah, tem um detalhe. Nossa, vocês estão fazendo perguntas sensacionais. Não é objetivo da JR diminuir processo. Então, assim, ela não veio para... qual é a palavra? Desafogar. Eu ia falar desopilar. Ela não veio para desafogar o judiciário. Ela veio com essa missão de tentar restabelecer relações. Se isso na prática é uma coisa que a gente consegue fazer em menos tempo, ótimo. Mas se você acelerar demais, ela acaba não funcionando, porque ela entra no terreno do emocional, das pessoas baixarem as suas capas, as suas máscaras e se relacionarem como humanos. E pelo amor de Deus, isso aqui não é, vamos nos amar, vamos nos perdoar, eu te amo. Não é isso. É você entender que aquele criminoso que fez uma barbaridade tem uma coisa ali dentro que precisa de uma ajuda, que precisa de um tratamento, que precisa de amor, que precisa de comida, que precisa de remédio. Eu não sei o que ele precisa, mas alguma coisa ele precisa. Então, assim, a ideia da restaurativa, eu acho que eu estou me perdendo um pouco na tua pergunta, mas é porque eu amo muito esse tema. Não, fica à vontade. A gente estava falando sobre essa dualidade aí de celeridade processual, que às vezes os juízes são muito cobrados, com a resolutividade da prática. Né? Eu sei, tem as metas, tem as metas, eu sei, a gente não tem como fugir disso, mas a única resposta possível não é objetivo da JR desafogar o judiciário. Até porque, como tu falaste antes, não necessariamente, elas correm juntos, né? O procedimento na justiça restaurativa com o processo judicial. Então, assim, uma coisa não vai anular a outra. Não. Então, assim, se de repente o juiz perder a paciência e dizer, olha, o tribunal está me cobrando, já deu, retoma o processo sem acordo restaurativo, sem nada, e ok, mas as partes estão no seu interior melhorando a sua própria vida. Eu acho que isso daria para mudar a métrica tirar esse processo da contabilidade, contabilização das metas. Eu vejo muito... Eu não tenho justiça restaurativa em Buriticupu, mas desde quando teve o ANPP, eu consigo perceber uma maior valorização da vítima. Já teve caso, na época ainda que estava se discutindo se aplicava a ANPP aos processos em curso ou não, já teve o caso em que eu estava ouvindo a vítima lá, ela estava chorando, era um caso de um furto de uma motocicleta dela, todo mundo lá parou, sim, vamos ouvir, o que é que a senhora está aqui, o que é que lhe causou, qual foi o que lhe comoveu esse crime, o que lhe afetou de fato. Ela falou, não, essa moto era a moto que eu passei minha vida toda juntando dinheiro para comprar, era com ela que eu trabalhava, vendia alguma coisa que ela vendia, o sustento dela saía dessa moto. Naquele momento eu vi, não adianta a gente prosseguir o processo, porque ele vai ser condenado, ele não vai pagar essa moto, ele vai ter execução, vai
pegar um semi-aberto, vai passar 2 anos ali, vai para o aberto e nunca vai parar. A gente suspendeu a audiência, chamou o acusado, que era vizinho dele, era próximo. Você viu aí, tem condição de pagar essa moto? Aí ele pensou, não, doutor, eu vou pedir a ajuda da minha família e vou pagar. Aí eu falei pro juiz, ó, a gente não sabe se pode aplicar ou não, mas bora suspender, aplica um ANPP, bota como obrigação ele pagar essa moto, a gente resolve. No momento que a gente transmitiu essa mensagem e a vítima percebeu que o resultado seria a moto, e ela já saiu com a promessa de pegar uma moto que ele tinha usada, né? Enfim, resolveu logo o problema. Mudou totalmente. Já mudou totalmente, né? O semblante dela mudou porque ele resolveu. Não adiantaria nada, a gente prosseguiu a ação penal. O processo formal, se seguisse a lei somente no e cru, Isso. não ia resolver o problema. Eu ia resolver o problema da meta, eu ia conseguir a condenação dele, mas não ia resolver na prática. Aí, por que eu trouxe esse caso? Para saber se não há como adaptar esses institutos, um ANPP ou o juizado especial e a justiça restaurativa, havia como fazer esse elo para a gente poder ter uma aplicação dentro da nossa instituição. Eu concordo contigo, eu acho que essa comunicação dessas instâncias seria o ideal. No ANPP isso já é possível, no juizado isso já é perfeitamente possível. Aquilo que a gente já viu no juizado não é restaurativa, porque Sim. A restaurativa não tem figura de autoridade. Né? São outras pessoas, não somos nós, não somos juiz, não é advogado, não tem especialista. São os leigos tratando do seu próprio problema. Mas dá para você inserir uns elementos, não dá? No momento da conciliação, você pode deixar as partes bem à vontade. Já no momento da transação não dá, porque a gente é a parte forte, vamos dizer assim. Sim. E no ANPP, você, em teoria, estende essa ANPP, bota um círculo lá dentro. Vamos fazer em 3 fases. Primeiro eu proponho, vai para o círculo e volta, eu fecho a proposta. Então, eu acho que dá para construir legislativamente esse caminho. E já existe uma proposta de restaurativa no Congresso, mas ela foi feita antes da existência da ANPP, então não contempla. Mas talvez isso possa ser mudado, né? Então, eu acredito no meu íntimo que, como um dos cabeças desse projeto é alguém muito, muito sabido no bom sentido da palavra, Sim. sábio, melhor dizendo, que é o Daniel Achuti, então e a Paula Mola, a mulher dele, acho que está também. Eu acredito que isso vai acabar sendo contemplado, porque é muito intuitivo que é um bom caminho, não é? Sim. Isso. E outro elemento, a Érica falou do episódio de Gabriele, que falou a gente falou lá do... Como é que é? Aquelas rodas de... Dos grupos Grupos reflexivos. reflexivos. Sim. Que para mim, eu não tenho conhecimento Tem tudo a aprofundado ver. de Tem. justiça Tudo a ver. restaurativa. Mas para mim ali é um mecanismo de justiça restaurativa. Com certeza é um mecanismo muito válido. Aí por que eu gosto? Eu gosto sempre de olhar os institutos, que eu acho que está faltando se comunicar um pouco para... Bom, a gente está falando da mesma coisa. Bora unir forças para poder evoluir, né? Para a gente crescer. aprimorar. Isso. Eu acho que é um caminho que vai acontecer. Assim, olhando um pouquinho para o futuro, eu acho que a justiça restaurativa vai ser, daqui a uns 10 anos, vai ser o beabá, vai ser uma coisa comum dentro do Código de Processo, vai tá institucionalizado. Mas eu também não sei se isso é bom ou ruim. Mas acho que vai estar. E no momento que isso entrar na legislação, aí com certeza vai surgir mecanismos de comunicação. E eu acho que seria o ideal mesmo. Certo. Agora, Hebe, a gente tem um quadro aqui que chama Além da Alçada. Que a gente vai conhecer o Lucilo. Certo. Né? E por trás do promotor de justiça, a pessoa que você... que a gente já teve o prazer de conhecer, né? Porque o Coraieb, que eu chamei ele de Lucilo, porque ele disse aqui pra gente que os mais íntimos chamam ele de Lucilo. Então, nesse momento, a gente vai chamar ele também de Lucilo, né? É isso aí. Então, uma pergunta que eu gosto de fazer muito, e eu sei que você gosta muito de ler, de leitura, qual é o teu livro hoje de cabeceira? Eu já estou na 5ª leitura, e isso é sem exagero, eu estou na 5ª leitura dos 100 Anos de Solidão.
Porque eu acho que eu ainda não entendi esse livro. É porque toda vez que a gente lê, ele traz uma mensagem diferente. Como se fosse um Então, eu novo comecei a ler 100 anos atrás. E eu terminei recentemente a 5ª vez. E aí eu marco e eu anoto. É E um livro que eu gosto muito e vai ser agora lançado a e série. vai ser a dele em série, dezembro agora. exatamente. Tô ansioso. Exatamente. Sim. Então, é o do momento. Pronto. E um hobby ou o que você gosta de fazer nos seus momentos de lazer, assim, para descontrair, Eu sou um relaxar? maníaco da praia. Eu não sou um maníaco do parque. Eu sou um maníaco da praia. Eu tenho... Qualquer oportunidade que eu tenho, eu boto o pé na água, eu me jogo no mar e... Se isso- apaixonou lá atrás quando veio para São Luís, É. né? Lá atrás, quando eu disse vamos morar aqui, era olhando para a praia. Então, isso, assim, eu sou maluco por praia. Então, meu programa, assim, dos que eu mais gosto, amigos na praia, eventualmente jogando um pouquinho de frescobol, tomando uma cervejinha, pronto, tá perfeito. Certo. É do time E de assim, Érica. do time de Érica, como paraense, né? Qual a coisa maranhense que você mais se identifica, gosta? Ou da nossa cultura, da nossa comida, algo Gente, que tu arroz de possa? cuchá é a coisa mais maravilhosa do mundo. Olha que eu gosto de pato no tucupi. Sim. Olha que eu gosto de maniçoba. Ixi, mas Sim. os paraenses vão se sentir traídos agora. Mas arroz de cuchá tem uma sofisticação, né? E aí começa aquela caça ao tesouro. Onde é que tem o arroz de cuchá bom? Não, esse não tá bom. Vamos no outro restaurante. Então, é isso. Eu sou apaixonado por arroz de cuchá. Maravilha. E, Goraiebe, se caso você não fosse promotor de justiça, tem alguma outra profissão, atividade que você se enxerga exercendo? Olha, eu posso te dizer, eu comecei a minha vida como jovem adulto achando que eu ia ser engenheiro. Aí, na escola, eu vi que eu não era tão bom em matemática, aí eu fui para arquitetura. Sim. Aí, dentro da faculdade de arquitetura que eu entrei, eu vi que eu não era tão bom de desenho. Então, assim, acho que as partes mais numéricas da vida não seria uma profissão para mim. Sim. Eu acho que eu iria para psicólogo. Eu acho que para psicólogo eu iria, até porque eu sou paciente da psicanálise, né, há Sim. muitos anos, e vejo o quanto isso é uma coisa bacana, que funcionou para mim, pelo menos. Sim, para mim também. Terapia, pessoa terapeutizada. Então É eu acho importante, que sobretudo para ser promotor de justiça. pronto, porque a gente enfrenta muito pepino, não é verdade? Sim. A gente enfrenta muito pepino. E uma das coisas que eu acho que foi legal na minha história com a psicanálise é eu não sou o super-homem. Eu até queria ser, eu juro para você que eu queria ser, mas eu não sou. Então, até onde eu posso ir e Conhecer até os onde limites, né? a lei me permite ir. Porque não tem aquela figura do diabinho, vai, você tem independência funcional. Não dá, né? Pronto. Felipe, agora faz a pergunta que tu gosta de fazer. Clássico, né? Qual foi a sua experiência aqui no Além dos Altos? O que é que achou? Adorei. Eu quero ficar batendo papo aqui com vocês. E a gente também, né? Perfeito. Érica, tem alguma palavra para falar? Diga pra gente falar do Agradecer, livro, né? Exatamente. Eu gostaria de mostrar o livro de Goraiebe. Gostaria que os nossos ouvintes que gostaram de ouvir sobre justiça restaurativa e que queiram se aprofundar um pouco mais. O Goraiebe lançou o livro Justiça Restaurativa, Política Pública, Programas e Práticas, com fundamento em publicações do CNJ. Ele já disse para os maranhenses, tem na Livraria do Louro, né? O nosso conhecido e querido Louro. Mas para quem não é maranhense, que não está aqui em São Luís, você também encontra na Amazon. Tem outro lugar? Não. Na própria editora Juruá, no site Pronto. da Juruá. No Só. site da Juruá, site da da editora, e na Amazon. Você que se interessou, que quer se aprofundar mais sobre o tema, nós já lemos e indicamos. Muito obrigado. Perfeito. Mais alguma coisa, Felipe? Não, é só, acho que se minha irmã não tiver, com certeza eu vou comprar, porque quando eu falei que a gente ia gravar sobre esse tema, ela ficou me mandando Bom, esse diversos aqui já é áudios. de vocês, né? que Com maravilha. todo o meu agradecimento, é de vocês. Nós que agradecemos. Foi uma grande honra, um grande prazer recebê-lo aqui na Além dos Altos. Muito Você que obrigado. já é um querido, já virou Lucíolo pra gente.
E, assim, só temos a agradecer tanto a sua contribuição com Além dos Autos, com a sua contribuição no Ministério Público e a contribuição com essa obra da Justiça Restaurativa, que a gente possa trazer para dentro do Ministério Público, que o Ministério Público possa usar a justiça restaurativa e com seu protagonismo, né? Nós Exato. precisamos ter esse protagonismo dentro do Ministério Público e, de fato, conseguir resolver os conflitos com uma cultura de paz. Sim. Sem precisar judicializar tanto, né? Exatamente. Então, Goraieb, eu agradeço imensamente você ter presenteado a gente com essa temática muito interessante e instigante, sobretudo demonstrando a tua sensibilidade, que para quem já te conhece, a gente já sabe, mas só de você desse interesse pela justiça restaurativa, a gente já percebe que você é uma pessoa sensível, com um olhar atento para a vítima e muito orgulho, né, de fazer parte da mesma instituição que você, que, assim, abrilhanta o Ministério Público do Maranhão. Bondade Obrigada. de você, imagina. Obrigada. E aí eu agradeço e agora me dirijo aqui aos nossos ouvintes. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, curte e deixa comentários, segue a gente nas nossas redes sociais, interage com a gente para que a gente saiba o que vocês estão gostando, qual é o conteúdo que vocês querem ver aqui, quais são as pessoas que vocês gostariam de estar aqui conversando com a gente. E é isso. Assim encerramos mais um episódio do podcast Além dos Autos. Muito bem. Gente, eu ficaria conversando aqui, ó.